Olá, meus amigos e minhas amigas. Preparem o coração, pois a história de hoje nos lembra que um único gesto de bondade e dignidade pode criar ondas de transformação que mudam vidas para sempre. Pai bilionário observa a garçonete negra ajudar seu filho com deficiência a dar um passo de dança, em seguida, muda a vida dela para sempre. O silêncio que se instalou no Terraço Paulista, o restaurante mais chique de São Paulo, era tão denso que parecia ter peso. As conversas pararam, os talheres ficaram suspensos no ar e dezenas de olhares se fixaram no pequeno espaço entre as mesas. Léo Mendes, de 10 anos, tremia visivelmente. Suas pernas, presas em aparelhos metálicos, vacilaram quando ele estendeu a mão para Diana Santos, a única garçonete negra do restaurante. O piano ao vivo tinha acabado de começar uma melodia suave, e o impulso do menino de convidar alguém para dançar veio sem aviso. Senhor, controle seu filho. A voz ríspida do gerente, Geraldo, cortou o silêncio. Isso é inapropriado. Isto não é um salão de dança. Nossos funcionários não estão aqui para entreter crianças. Ricardo Mendes, dono da Mendes Investimentos e um dos homens mais ricos do país, engoliu em seco. Era a primeira vez que levava Léo para jantar em público desde o acidente que, 2 anos antes, deixara suas pernas parcialmente paralisadas. Um erro que ele não repetiria. Léo, sente-se. A ordem veio baixa, mas firme. Diana permaneceu imóvel, seu olhar alternando entre o gerente, o bilionário e o menino, cuja mão ainda pairava no ar. Nos seus 5 anos trabalhando ali, aprendera a ser invisível, especialmente para clientes como Mendes. Senhor Geraldo, estou de saída. Meu turno acabou. Sua voz soou calma enquanto ela tirava o avental e o colocava na bandeja. Então, para espanto de todos, ela sorriu para Léo e pegou sua mão. Não posso dançar de avental. Ricardo levantou-se abruptamente. O que você pensa que está fazendo? Diana sustentou o olhar dele. Estou aceitando um convite, senhor. Antes que alguém pudesse interferir, Léo deu um passo hesitante à frente. Seu pé arrastou-se dolorosamente pelo chão e o metal de seus aparelhos rangeu. Mas Diana não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Ela simplesmente ajustou seu próprio ritmo ao dele. Vai ser demitida amanhã. Com certeza, sussurrou uma mulher na mesa ao lado. Ricardo observava, paralisado. Uma lembrança súbita o atingiu. Elisa, sua falecida esposa, dançando com Léo na sala de estar. Não é sobre perfeição, ela dissera, é sobre conexão. Enquanto Diana seguia os passos desajeitados de Léo, algo nos olhos do menino mudou. O medo deu lugar a uma concentração total, a vergonha, a um orgulho tímido. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava conduzindo. Senhor Mendes. A voz do gerente interrompeu seus pensamentos. Posso lhe assegurar que isso nunca mais acontecerá. Ela será devidamente disciplinada. Ricardo não respondeu. O restaurante inteiro parecia esperar por sua reação. Afinal, um homem de sua posição poderia acabar com a carreira de qualquer um com uma única palavra. Funcionários pararam o que estavam fazendo. Outros clientes observavam com curiosidade mórbida. O sorriso de Léo, no entanto, era o único som que ecoava em sua cabeça. Diana conduziu o menino de volta à mesa após 3 passos de dança. Obrigada por me convidar, disse ela formalmente, como se falasse com um adulto. Foi uma honra. Quando ela se virou para sair, Ricardo a deteve. Espere. Sua voz soou diferente, quase irreconhecível para si mesmo. Qual o seu nome completo? Diana Santos, senhor. Ricardo assentiu lentamente. Diana Santos, repetiu como se memorizasse. Então, tirou um cartão de dentro do paletó e estendeu para ela. Meu escritório. Amanhã às 10 horas. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Diana aceitou o cartão sem demonstrar emoção, mas sua mão tremeu um pouquinho. Pai, Léo chamou quando ela se afastou. Por que você fez isso? A pergunta ficou no ar como uma acusação. Ricardo olhou para o filho e, por um breve momento, viu não apenas a criança que Elisa deixara aos seus cuidados, mas um ser humano completo, cujos desejos e necessidades ele havia sistematicamente ignorado por 2 anos. Enquanto o jantar prosseguia em um silêncio constrangedor, ninguém notou o olhar de Diana antes de ela sair, não de medo ou resignação, mas de uma calma determinação que contrastava com a tempestade que se formava nos olhos de Ricardo Mendes. Se esta história sobre dignidade e transformação já está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar como um simples gesto de respeito pode desencadear uma revolução silenciosa, capaz de transformar vidas para sempre. O saguão do edifício Mendes brilhava,
com suas paredes de vidro e mármore refletindo a luz do sol da manhã. Diana Santos sentiu-se imediatamente deslocada em sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca compradas em liquidação. As pessoas que passavam por ela usavam roupas que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal dela. Diana Santos. Para ver o Sr. Mendes, disse ela à recepcionista, que a examinou com um olhar frio antes de fazer uma ligação. 18º andar. A Sra. Valéria irá atendê-la. No elevador, Diana respirou fundo, apertando sua bolsa surrada contra o peito. Não era medo que sentia, era uma determinação tranquila, vinda de quem já enfrentara coisa pior, muito pior. Dona Valéria era uma mulher na casa dos 40 anos, com um olhar penetrante e postura impecável. O Sr. Mendes está numa teleconferência. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhava pelos corredores espelhados, Diana sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Uma mulher negra sendo escoltada pelos escritórios da diretoria era um evento raro o suficiente para causar especulação. Ele mandou-te demitir, não foi, Dona Valéria? Perguntou de repente quando estavam sozinhas numa sala de espera. Acontece. Clientes poderosos ligam e gente como você perde o emprego. Gente como eu, você sabe o que quer dizer. Dona Valéria ajeitou os óculos. Funcionários que não sabem o seu lugar. Diana sorriu, sem graça. E onde exatamente seria esse lugar? Antes que Valéria pudesse responder, seu telefone tocou. Ele vai te ver agora. O escritório de Ricardo Mendes ocupava metade do andar. Através dos janelões do chão ao teto, São Paulo parecia um playground distante. O homem estava parado, olhando para a metrópole, como se fosse sua propriedade particular. Sr. Mendes, Diana o cumprimentou formalmente. Ricardo virou o rosto, uma máscara de controle ensaiado. Sra. Santos, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que se seguiu foi calculado. Uma tática que Diana reconheceu imediatamente, era o tipo de silêncio projetado para fazer pessoas nervosas falarem demais, se incriminarem. Você tem formação? Ricardo finalmente perguntou. Como disse. Estudos, faculdade. Diana manteve o olhar firme. Bacharelado em Desenvolvimento Infantil pela USP, mestrado incompleto em Educação Especial. Algo brilhou no rosto de Ricardo. Surpresa, talvez. E você trabalha como garçonete? Eu tenho 3 empregos, na verdade. O restaurante, uma livraria nos fins de semana e como tutora, quando consigo alunos. Ricardo se moveu para a mesa dela, pegando uma pasta. Eu fiz uma pesquisa sobre você, Sra. Santos. Queria entender quem era a pessoa que, ele hesitou, dançou com meu filho. Abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário. Passos Livres. Você fundou isso há 6 anos. Diana se endireitou na cadeira. Eu que fundei com minha irmã, Clara. É um programa de dança para crianças com deficiências físicas. Ricardo folheou alguns documentos. Que agora está prestes a fechar por falta de verba. Diana não demonstrou surpresa. Claro que ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Eu não vim aqui para lhe pedir dinheiro, Sr. Mendes. Então por que veio? Porque o senhor me convidou. Ricardo riu baixo. Um som sem alegria. Justo. Ele se levantou novamente, inquieto. Eu quero que você trabalhe para mim. Diana piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete na sua casa. O rosto de Ricardo endureceu. Como acompanhante terapêutica para o Léo. O nome do filho parecia difícil para ele pronunciar. Diana notou como seus olhos desviaram momentaneamente para uma foto na mesa, uma mulher sorridente segurando um bebê. Eu tenho os melhores especialistas do país, Ricardo continuou. Fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem, ele parou, como se as palavras o traíssem. Foi apenas uma dança, Sr. Mendes. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão foi dolorosa. Eu não quero uma dançarina para o meu filho. Quero alguém que possa fazer o que você fez. Seguir, não liderar. Diana estudou o homem à sua frente. Sob a fachada de poder e controle, ela viu o que outros talvez não vissem. Um pai desesperado, perdido. Posso-te pagar 5 vezes o que você ganha agora. Diana se levantou. Não. Ricardo pareceu chocado, como alguém pouco acostumado a ouvir essa palavra. Eu não trabalho para pessoas que veem apenas minha cor ou minha classe social antes de verem minha competência, ela explicou calmamente.
E definitivamente não trabalho para pessoas que tentam comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Ricardo corou. Você está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros por orgulho. Por dignidade, Diana corrigiu. E porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que se importa. Ela caminhou até a porta, depois parou. Leo não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para conduzir a própria vida. Você não conhece meu filho. Não, Diana concordou, mas conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas não são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos ao redor delas. Ela pegou um cartão da bolsa e colocou sobre a mesa. Passos livres. Aulas às terças e quintas, 16 horas. Se quiser trazer o Leo, a primeira aula é gratuita. Ao sair, Diana passou por Valéria, que obviamente estivera ouvindo atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta de Ricardo Mendes, ela sussurrou, incrédula. Você é louca. Diana sorriu. Talvez. Mas prefiro ser louca a ser propriedade. Na quarta-feira seguinte, Diana estava na recepção do centro comunitário quando Clara, sua irmã e cofundadora do projeto, veio correndo. Tem um carro importado de luxo parado lá fora, ela sussurrou nervosamente, ajeitando seu hijab. E você não vai acreditar quem está lá dentro. Pela janela, Diana viu o carro luxuoso. Leo estava no banco de trás, olhando ansiosamente pela janela. Ricardo permanecia no banco do motorista, as mãos ainda no volante, como se travasse uma batalha interna. Ele não vai entrar, previu Clara. Homens como ele não vêm a lugares como este. Diana sorriu, lembrando-se do olhar de Leo durante aqueles breves momentos de dança. Não subestima o poder de um filho determinado. Enquanto observavam, a porta do carro se abriu. Leo saiu devagar, ajustando seus equipamentos. Então, para a surpresa de todos, Ricardo também saiu. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter, uma tentativa óbvia de se vestir menos formalmente, mas que ainda gritava privilégio. Eu disse que ele viria, Diana murmurou mais para si mesma. Clara a encarou. O que foi que você fez? Diana não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um segredo que nem mesmo sua irmã conhecia completamente. Em seu pequeno apartamento num bairro simples da Zona Leste, escondido debaixo da cama, havia um caderno cheio de anotações sobre crianças como Leo e homens como Ricardo Mendes. Anos de observação, pesquisa e um plano que havia começado com uma simples aceitação de um convite para dançar. O que Ricardo Mendes não sabia, o que ele não podia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, era que Diana Santos não era apenas uma garçonete que concordara em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão, e o império de isolamento e privilégio dele estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A simples verdade de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas, devem ser vividas. O Passos Livres funcionava no antigo galpão comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como seu ritmo, suas regras e cada movimento conta. Quando Ricardo e Leo entraram, crianças com diversos tipos de aparelhos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida leve. Sr. Mendes. Diana se aproximou, vestindo roupas simples com o logo do programa. Bem-vindo. Leo observava as crianças, maravilhado. Uma menina numa cadeira de rodas girava em círculos precisos, enquanto um menino com uma prótese na perna criava uma sequência de passos. Parece caótico, Ricardo comentou, visivelmente desconfortável. Existe estrutura, Diana respondeu. Só não é a que o senhor reconhece. Ela se virou para Leo. Quer participar? O menino assentiu com entusiasmo, mas olhou para o pai, hesitante. Vá em frente, Ricardo disse, tenso. Estarei bem aqui. Enquanto Diana guiava Leo para o grupo, Clara se aproximou de Ricardo e lhe ofereceu uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, ela comentou. Para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, Ricardo argumentou. Eu contratei os melhores especialistas em reabilitação. E como isso tem funcionado para o Leo? Clara perguntou gentilmente. A porta do estúdio se abriu. Uma senhora idosa entrou, apoiando-se numa bengala ornamentada. Tinha cabelos grisalhos em tranças elegantes e uma presença imponente. Doutora Eliana Matos, Clara sussurrou. Neurocientista especializada em plasticidade cerebral, aposentada da USP. A mulher cumprimentou várias crianças antes de notar Ricardo. Sr. Mendes. O senhor rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos. Doutora Matos. Não esperava vê-la aqui.
Eu supervisiono o programa de pesquisa, ela explicou. Estamos estudando como abordagens não diretivas ao movimento afetam a reconfiguração neural em crianças com desafios motores. Pesquisa? Ricardo franziu a testa. Pensei que isso fosse apenas uma aula de dança comunitária. Diana retornou, deixando Léo explorando movimentos com outra criança. O Passos Livres é um programa piloto de reabilitação motora baseado na teoria da autonomia do movimento, ela explicou. Integramos dança adaptativa com princípios neurocientíficos. Porque você trabalha como garçonete se lidera um programa de pesquisa. Porque ainda não temos financiamento adequado. E porque pessoas como o senhor nos rejeitaram 3 vezes. A ficha caiu. Você era assistente da Dra. Matos nas propostas. Coautora, Dra. Matos corrigiu. Diana tem um mestrado incompleto porque teve que largar a faculdade para cuidar da irmã, mas seu trabalho teórico é inovador. Você sabia quem eu era no restaurante, Ricardo concluiu. Desde o momento em que o senhor entrou, Diana confirmou. E quando Léo se levantou para dançar, eu reconheci a oportunidade de mostrar, não de contar. Foi encenado. A dança? Absolutamente não. Léo escolheu se levantar. Eu escolhi seguir. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Ricardo imediatamente ficou tenso. O que é isso? Parte 2 do plano. Diana sorriu levemente. Clara mostrou a Ricardo um artigo recém-publicado, Metodologia Revolucionária de Reabilitação Motora mostra resultados promissores. Publicamos nossos primeiros resultados hoje, Dra. Matos explicou, e convidamos a imprensa. Você usou meu filho para um golpe de relações públicas. A voz de Ricardo era puro gelo. Diana o conduziu a uma sala lateral, onde fotos de dezenas de crianças adornavam as paredes, cada uma com estatísticas de progresso escritas à mão. Na última parede, havia uma moldura vazia. O que é aquilo? Ele perguntou. Nosso futuro. O centro de reabilitação completo que poderíamos construir se tivéssemos os recursos. 500 crianças por ano, em vez de 50. Você orquestrou tudo isso, Ricardo murmurou. A dança, o encontro, me trazer aqui no dia da imprensa. Eu vi uma oportunidade e aproveitei. 4 meses atrás, quando o senhor cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesma que encontraria um jeito. Diana, Clara interrompeu. É o Léo. Eles correram de volta. Léo estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém havia desligado a música e todos observavam em silêncio. O menino havia removido um de seus aparelhos e tentava se equilibrar em apenas um suporte. Léo, Ricardo avançou, mas Diana o deteve. Espere, ela sussurrou. Observe. Léo respirou fundo, concentrou-se. Então, para espanto de todos, especialmente de seu pai, ele deu um passo completo, sem apoio total. Foi pequeno, instável, mas inteiramente dele. As crianças aplaudiram, flashes de câmaras dispararam. O rosto de Ricardo, geralmente composto e indecifrável, estava agora exposto, com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. É por isso que criamos o Passos Livres, Diana disse suavemente. Não é sobre passos perfeitos, é sobre os primeiros passos por conta própria. Ricardo observou o filho não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa completa, descobrindo sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular, ele disse finalmente. Poderia, se o senhor tivesse atendido nossas ligações ou lido nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Ricardo. Um burburinho cresceu enquanto Léo, alheio à atenção, continuava praticando seu novo passo com uma expressão de pura concentração. Ricardo Mendes estava encurralado. Diante dele, 2 opções: retirar-se com raiva, confirmando para a imprensa sua reputação de frio e calculista, ou abraçar o momento que seu filho criara. Entre o poder que sempre exercera e a liberdade que seu filho precisava, Ricardo se viu em território desconhecido, onde nem seu dinheiro, nem sua influência definiam o próximo passo. O homem que controlava cada aspecto de sua vida agora enfrentava uma escolha que nenhuma riqueza poderia comprar. Seu olhar alternava entre o filho sorridente e os repórteres esperando sua reação. Humildade não era uma virtude em seu vocabulário, mas ao ver a transformação no rosto de Léo, algo dentro dele começou a quebrar. A orquestra de poder e privilégio a qual estava acostumado agora tocava uma melodia diferente, e ele precisava decidir: continuaria regendo ou aprenderia a seguir? Ricardo Mendes encarou os repórteres que aguardavam sua reação. Seu filho acabara de dar um passo por conta própria diante das câmaras, e Diana Santos o conduzira habilmente a este momento impossível. Sr. Mendes, um repórter se aproximou, o senhor poderia comentar sua presença no Passos Livres hoje?
É verdade que sua fundação rejeitou o financiamento deste programa 3 vezes. Ricardo olhou para Léo, que ainda praticava seu novo passo, alheio à atenção da mídia. Então, para surpresa de todos, especialmente de Diana, ele sorriu. Sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição? Ricardo se dirigiu ao repórter, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem. É admitir quando estamos errados. Um silêncio chocado preencheu a sala. A Fundação Mendes tem o prazer de anunciar o compromisso de financiar integralmente o Passos Livres pelos próximos 5 anos e de construir um centro de reabilitação permanente, baseado na metodologia desenvolvida pela Dra. Matos e pela Sra. Santos. Flashes de câmaras explodiram. Clara soltou um grito de surpresa. Com uma condição, ele acrescentou, vendo Diana ficar tensa. Que a Sra. Santos mantenha total autonomia sobre o programa e sua metodologia, sem interferência corporativa. 3 meses depois, tratores limpavam o terreno para o novo Centro de Reabilitação Passos Livres. O projeto não era o mais luxuoso que a Fundação Mendes já financiara, mas era o mais inovador, com cada espaço projetado com a contribuição direta das crianças e suas famílias. Diana supervisionava a construção frequentemente, mas nunca sozinha. Léo aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele. E para a contínua surpresa da equipe, Ricardo Mendes também aparecia, observando silenciosamente o progresso. Nunca pensei que você realmente apareceria nas reuniões do conselho, Diana comentou uma tarde, enquanto revisavam as plantas. Eu nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50 anos, Ricardo respondeu, esfregando os olhos cansados. À sua frente, um artigo científico marcado com post-its. Mas aqui estamos. Diana olhou para o homem com curiosidade. Isso é parte da sua penitência pública ou você realmente se importa? Léo pediu para remover o segundo aparelho semana passada. Eu sei. Ele me contou. A fisioterapeuta anterior dele disse que isso seria impossível por pelo menos mais 2 anos. Ricardo sorriu. Mas você admitiu, lembra? Porque eu disse que ela estava errada. E estava. Diana apontou para uma foto de Léo se equilibrando com apenas uma muleta. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Porque você nunca aceitou meu pedido de desculpas? Ricardo perguntou de repente. Porque você nunca se desculpou. Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é compensação. Ricardo assentiu lentamente. Justo, de novo. Na cerimônia de inauguração, 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ser maior. O enorme espaço adaptado estava cheio de crianças com diversos tipos de aparelhos de mobilidade, todas se movendo livremente. No centro do salão principal, Léo, agora usando apenas um aparelho leve na perna esquerda, liderava uma pequena rotina coreografada com outras 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico previra. Ricardo observava à distância, sem interferir. Ele não precisa mais que você o segure, Diana disse, aproximando-se em silêncio. Não, Ricardo concordou, mas ele ainda precisa que eu esteja por perto. Diferença crucial. Ricardo virou-se para encará-la. Obrigado, disse ele, simplesmente. Pelo quê, exatamente? Por me ensinar a seguir. Um repórter se aproximou. Sr. Mendes, como se sente ao ver o progresso do seu filho? Ricardo olhou para Léo, que agora ajudava uma menina mais nova a encontrar o equilíbrio. Orgulhoso. Não pelo que ele superou, mas pelo que ele criou para os outros. E qual foi a maior lição que o senhor aprendeu nesta jornada? Ricardo Mendes, o homem que antes era conhecido apenas por seu império financeiro, olhou diretamente para a câmara. Que verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros pelo caminho que acreditam ser o certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém lhes mostra um caminho melhor. 1 ano depois, o programa Passos Livres expandiu-se para 3 novas cidades. Diana recebeu o Prémio de Inovação em Reabilitação Pediátrica, e sua metodologia começou a ser implementada em hospitais por todo o país. Léo, agora usando apenas uma bengala leve em dias difíceis, matriculou-se na escola regular e se tornou um porta-voz juvenil do programa, inspirando outras crianças a encontrar seu próprio ritmo. E Ricardo aprendeu a lição mais dura e valiosa de todas, que o verdadeiro poder não reside em controlar cada movimento, mas em saber quando é hora de dar um passo para trás e deixar os outros liderarem o caminho. Num mundo onde pessoas poderosas raramente mudam suas perspectivas e onde aqueles sem poder muitas vezes permanecem nas sombras, a história de Ricardo, Diana e Léo nos lembra que a verdadeira transformação ocorre quando cruzamos as fronteiras invisíveis que nos separam. Quando um bilionário aprende com uma garçonete, e quando um pai segue os passos do filho.
Esta jornada nos ensina que a empatia é a mais sábia das conselheiras, e que a dignidade, uma vez reconhecida no outro, tem o poder de reconstruir mundos.